Olá, vamos iniciar mais um podcast Altas Ideias. Sou a Amanda, você é a mediadora dessa mesa de hoje. Vamos começar uma série, na verdade, episódios, com a temática seguinte: conectando alunos com o universo acadêmico e profissional das carreiras, né? A gente está falando com pessoas ali que estão na fase da adolescência, jovens adultos, que estão nesse processo de escolha profissional, né? A gente sabe que é um momento que gera muita ansiedade, muita expectativa, muitas angústias, e o que a gente puder somar, né, com as nossas experiências vividas, com certeza vai ser de grande valia, né? E aí hoje a gente vai receber duas convidadas mais que especiais, a Eduarda, que é médica, né, formada em medicina, e Sabrina, veterinária, e vão se apresentar um pouquinho, falar sobre a sua trajetória, e para depois a gente entrar em alguns assuntos específicos, né? Eu vou iniciar a fala aí com a Eduarda. Conta um pouquinho, né, da tua vivência, como é que foi a tua carreira, a tua escolha profissional, como é que sucedeu esse momento e como é que está sendo desde essa experiência de ter se formado, né, se identificando com a tua área. Olá, sou a Eduarda, médica. Me formei, vai completar um ano agora, no próximo mês. Minha mãe até brinca que eu sempre quis medicina, nunca falei que queria outra coisa e realmente se consolidou mesmo com essa escolha. Né? Você não teve essa dúvida, Não, nunca se nunca questionou tive quanto dúvida. ao que você queria? Teve um ano ali da minha vida, o primeiro ano do ensino médico, eu entrei para uma turma que puxava muito ali para matemática e física e eu gosto muito dessa área, realmente, assim, gosto muito de exatas, e aí eu tive um pouquinho de dúvida, será que é engenharia? Até fiz, assim, tal, Eita! Fui atrás de procurar, né, uma ajuda profissional, com psicólogo e tudo mais, mas quando fui atrás, realmente era a medicina. Hoje, trabalhando mesmo na área, né, nesses um ano, eu vejo que não tinha como ser outra coisa, sou totalmente realizada mesmo no que eu faço. Mas quando tu escolheu aí, tu falou, quer dizer, foi para uma psicóloga, né? Foi para fazer um processo de orientação profissional ou, entre outras questões trabalhadas, acabou que também era uma preocupação sua a questão dessa dúvida de não ter dúvida, né? Que também acontece. Alguns alunos já chegaram assim na minha sala e dizer assim: tia, é normal não ter dúvida? Aí eu disse: é normal. Aí não, porque às vezes eu sou muito confiante, eu acho que eu quero muito isso. Será que isso é normal? Eu disse: é normal, é tranquilo também. Eu tinha outras questões também. Como a turma do ensino médio puxava muito, então precisava desse acompanhamento também psicológico e entrava o profissional também em segundo plano. E aí firmou, era isso. Firmou e era isso. E quando entrei na faculdade, realmente, sim, primeiro semestre, muito realizada. Quanto à medicina, assim, eu penso que tem muitas ideias de senso comum, né? Muitas pessoas desejam medicina. Medicina é, sem sombra de dúvida, pra gente que trabalha em escola, uma das cargos-chefes, assim, as mais desejadas. E aí vão com muita expectativa quanto a que vão encontrar na graduação, depois que se formam. O que é que tu acha que é importante para uma pessoa que está nesse processo de escolher quais aptidões, quais interesses e habilidades que são necessários para ser um bom médico, né? O principal é gostar de gente. Hoje, formada, eu vejo que tem pessoas que estão lá no meu convívio, do meu lado, ali no plantão, mas a pessoa não olha no olho da outra, ela não toca na outra, ela não enxerga a outra pessoa. Isso, gente, é impossível. Você vai terminar a faculdade, vai se formar e tudo mais, mas você vai ser medíocre mesmo. Você não vai ser um bom profissional. E realmente na medicina a gente lida com vidas. Se você não gosta daquilo, foi só pelo dinheiro, como tem muitos, inúmeros. É verdade. Inúmeros que fazem só por isso, você não dá certo, realmente. Assim. Quando a gente vai fazer o processo de orientação profissional, a gente coloca, né, lá, qual é o seu interesse. Aí tem uma parte que é das âncoras de carreira, e a gente vai falar sobre essa parte também de renda. Se isso é tão interessante, né? E se realmente você for para uma profissão só por conta de renda, você tende a ir para um lugar mais fracassado, porque até essa questão da renda é variável, né? Em alguns momentos, tem profissões que vão estar bombando. Teve uma época que a engenharia civil era tudo. Aí teve uma época que a engenharia civil teve uma queda grande, né? Então, na verdade, mais do que isso, você tem que se encontrar na profissão para você ser um bom profissional e você ter competência suficiente para crescer dentro daquela área. É verdade. Né? E quando você fala de médico, normalmente a gente vem com essa impressão de quanto mais a gente for valorizado, o olhar no olho, tu falou, né? Olhar no olho, com certeza. Quem nunca foi para consulta médica que o médico baixou a cabeça, nem te viu, né? Aí você disse: não, assim, eu não volto mais não senti nem confiança. E aí quando você vai naquele que se importa, que te escuta, que verdade. Já faz toda a tal diferença. Então gostar de gente, né? Puxando um pouquinho assim pro meu lado mesmo do dia a dia, eu trabalho em uma UPA e assim, realmente é um volume de pacientes absurdo.
A gente recebe um relatório e eu chego a atender 100, 110 pacientes em 12 horas. Então, é um número, assim, surreal, de alto. Mas eu sempre tento, assim, é o olhar mesmo no olho. É 10 minutos do meu dia, 8 a 10 minutos que eu vou deixar pra aquele paciente. Mas pra aquele ali eu vou olhar, nem que seja por 1 minuto da minha consulta, eu vou parar e olhar. Porque tem muitos que vão lá só pra ser escutados. Eles realmente só querem ser vistos e escutados. Então... E aí hoje você se sente realizado? Você diz assim, poxa, hoje eu me sinto completa dentro da minha profissão. Eu tô construindo. Eu tô construindo, exatamente. Eu tô construindo. Ainda não faz nem um ano que eu me formei. Mas é um dos pontos que a gente vai tocar. As duas convidadas, né? A Eduarda, ela tá numa trajetória mais inicial. Aí no início da vida profissional. E a Sabrina já tem uma carreira um pouco mais consolidada, né? Um pouquinho mais. Né? Então ela tem talvez uma perspectiva diferente. Porque tem outro, além da parte de orientação profissional, né? Na escolha profissional, quando a gente se forma, muitas vezes a gente parte para isso assim, e agora? O que é que eu vou fazer? Para onde eu vou? Né? Começam outros tipos de anseios, outros tipos de angústia. E aí a gente até tava falando, né, que na medicina você se forma, depois tem residência. Então é um processo. Tu também já tá pensando na área da residência? O que é Penso, sim. Assim, quando a gente se forma, tem vários caminhos. Tem amigos meus próximos que ganham muito mais do que eu, por exemplo, sei lá, 3 a 4 vezes a mais que eu, porém não quero residência. E eu escolhi realmente trabalhar um pouquinho menos nesse começo agora pra me especializar. Então, tem que abrir mão dos plantões, tem que abrir mão de, às vezes, ter uma carteira assinada, que já surgiu a oportunidade pra mim, mas eu não agarrei porque ia comprometer a parte do meu estudo. Residência médica, eu costumo dizer que é outro Enem, da medicina. Hoje em dia, como tem muitas faculdades, né, tanto particular como pública, tá com cada vez mais médicos, né? Então, chega a ter, por exemplo, a minha área, que eu pretendo fazer psiquiatria, chegou a ter 600 inscritos para 8 vagas em Fortaleza, ano passado. Então, é assim, muito difícil. A nota de corte é muito alta, é como se fosse para passar na medicina novamente. E aí, pra seguir por esse caminho, você tem que bater o pé e realmente ter vontade, porque quando você começa a ganhar dinheiro, é muito difícil você falar não. Né? É muito difícil. Aí depois retroceder, né? Porque a residência você ganha um valor muito ali específico, uma bolsa, né? Exatamente, mas tem que realmente olhar pro futuro, porque é a qualidade de vida que vai vir depois que terminar a residência, que em todas as residências, todas as especialidades melhoram muito em relação ao recém-formado. E aí cada um segue o caminho mesmo. Ótimo. E aí é mais ou menos isso, né? A Eduarda tá aí, se formou, e aí vai começar essa trajetória, começar na residência e fazer essa caminhada, né? E eu acho que, na verdade, uma vez eu conversando com a aluna, ela disse assim, eu quero uma faculdade que eu não vou estudar. Eu disse, aí tá difícil. Ruim, e se a gente disser pra ele que ele não vai parar de estudar, nunca. Nunca, né? Eu acho que um dos princípios básicos de você ser um bom profissional é que você nunca vai deixar de estudar. Você nunca vai deixar de se especializar, de buscar conhecimento, até porque as áreas estão numa crescente de pesquisas, de evolução. Então, se a gente não buscar adquirir cada dia mais, a gente vai se tornar aquele profissional medíocre que tu falou, né? Sem vontade, sem desejo. Então, buscar vai ser eterno, né? E aí, pedir também pra Sabrina falar um pouquinho da trajetória dela aí na medicina, né, veterinária, com outro público. Outro público. Também tão amável e interessante quanto. Bem semelhante ao que a Eduarda, né, atende também. Então, um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho da minha profissão. A minha escolha para a medicina, para medicina veterinária, ela foi um pouquinho puxada para o lado da medicina. Durante a minha vida escolar, eu coloquei na minha cabeça, eu era desse pessoal que ficava na dúvida, eu quero direito e quero medicina. Uma coisa pra outra. Não tem nada a ver com a outra, então eu fiquei muito nisso aí. Eu disse, eu quero direito porque eu quero ser juíza. Aí no outro dia, não, eu quero ser médica porque eu quero ser cardiologista, eu quero ser neurologista. Então eu vivi muito esse momento, né, de dúvida mesmo, de né? dúvida. De se questionar. E aí, quando eu entrei no ensino médio, que aí vai afunilando, você vai vendo realmente o que você tem mais afinidade, eu vi que eu começava a me interessar mais pela área de ciências, né? Então, era o que eu mais gostava, eu amava biologia. Eu gostava de tudo, mas biologia, sempre eu tive um xodó muito grande com biologia.
E aí, mesmo assim, ainda continuei na dúvida e decidi na escola ainda procurar o apoio da psicóloga, que fica lá disponível. Graças a Deus, todo colégio tem uma psicóloga. Coisa boa. Isso é super importante, né? Pra fazer a gente... Às vezes a gente tá meio perdido ali, né? O aluno fica meio perdido. E aí, ela foi fundamental. Ela conversava... Eu ia na sala dela razoavelmente toda semana. Eu acho que eu dava uma passada lá para conversar com ela. E perguntar, será que é normal? Eu chegava numa semana lá, não quero ser nada. Essa semana eu não tô afim de nada. Não, essa semana, sei lá, acho que eu vou ser modelo, porque eu não quero mais nada, nem direito, nem medicina. E aí, nada, né? Isso, aí a gente ia conversando, ela ia brincando, a gente ia trocando muita ideia, e aí até que um dia eu fiz o teste lá, um teste vocacional, né? Eu não sei nem como é que chama aquele teste. É um teste de orientação profissional, né? Isso. Então, ela via, dizia, Sabrina, realmente a gente fica aqui de acordo com seus resultados, você tem muito resultado que puxa para a área de humanas, mas também tem um resultado que puxa lá para a área que você tem esse xodó aí, que é da área de biologia, né? De uma forma geral. E aí eu digo, bom, ajudou em quê? Em nada, continuei aqui na minha dúvida, mas aí eu digo, não, vou bater o pé. Pensava, vou fazer medicina ou enfermagem, eu quero alguma coisa da saúde. E assim fui chegando lá no terceiro ano, né? Aí o terceiro ano, e a gente vai fazer vestibular, é aquele estresse, né? Só estuda. E aí estudei bastante, não passei, tentei medicina, mas não passei. E tentava algumas coisas em outras universidades. A medicina eu tentava aqui na Universidade Federal do nosso estado. E tentava as outras universidades também, mas sem focar nessas outras, né? E aí, nesse primeiro ano, foi, não digo um fiasco, mas assim, eu acho que faz parte esse resultado negativo, ele ajudou muito a me reerguer, né? A pensar realmente no que eu queria, a dizer, se é isso que eu quero, eu tenho que me preparar dessa forma. Deu até maturidade, né? Isso, então, às vezes eu vejo que os jovens de hoje, eles se bloqueiam muito em um primeiro resultado negativo. Sim. E, gente, vem um resultado negativo, vem outro. E assim, a nossa vida vai ser sempre assim, vem um negativo, vem um positivo. Então, veio esse primeiro momento, esse baque do não, né? Do primeiro vestibular, não. Nossa, eu sou horrível. O que eu não fiz? E eu estudei tanto. E não tinha ENEM na minha época. Lembro, Eu também, sou na um minha pouco, também não. eu sou um pouco. Eu não sei como é o ENEM, nunca fiz ENEM. E então eu fazia o vestibular normal e eu não entendia o que estava acontecendo e, enfim, aí deu esse negativo e aí eu passei um ano fazendo o cursinho, né? Então, aí no cursinho a gente já tá bem mais maduro, obviamente, a gente já tá mais também, calejado, né? A gente já sabe exatamente o que a gente quer, a gente sabe para onde direcionar a nossa energia, né? Então, e aí nesse segundo ano veio a medicina, mas eu sabia que queria alguma coisa da área de humanas. Gente, vocês estão vendo que em nenhum momento eu falei que sempre quis veterinária, né? Não é isso que eu ia te falar, porque as maiorias dos alunos que chegam com amor à veterinária falam logo que é porque eu amo bicho. Eu amo animais, eu né? amo Todo animais. mundo diz Começa isso. por aí, né? Eu nunca fui essa amante louca de animais. Eu sempre adorei animais. Eu adoro animais. Mas eu nunca fui aquela pessoa... eu amo gato, eu quero pegar na rua, né? Não, eu nunca fui assim. E eu acho que isso me ajudou muito a ter sucesso na minha profissão, né? E ter a minha mente aberta. E aí, então, nesse segundo ano, só terminando de contar a história, eu comecei, né, a fazer medicina e comecei olha, tem veterinária, como será? É medicina veterinária, como será isso? Né? Eu fiquei com a curiosidade. E aí, prestei o vestibular na nossa universidade estadual para medicina veterinária e consegui passar, e passei muito bem, né? E eu digo, nossa, eu passei, como será essa faculdade? Não, eu gosto de animal, eu acho que eu vou gostar, né? E a medicina, ao invés de cuidar de gente, eu vou cuidar de animal, olha só que legal. Eu vou continuar fazendo o que eu quero, que é cuidar. E então comecei a fazer a faculdade. E no primeiro semestre já que eu estava na faculdade, eu digo, gente, eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui. Foi de cara. No cursando o primeiro semestre, teve alguns colegas que entraram comigo nessa turma
e saíram justamente porque eram pessoas que só queriam medicina. Então, o nosso curso, ele ficava meio assim, a pessoa fazia, ver se gostava ou não, mas não gosta, quero ir para medicina. Então, às vezes o pessoal, o que eu via também era que tinha muita gente, como a Eduarda falou, que não tinha aquela vocação da medicina, né? Aquele instinto de ser um bom médico. Que a medicina passou por muito tempo, não sei se ainda podemos visualizar da mesma forma, mas status, né? Isso. Eu quero ser médico. O status, né? Algumas pessoas não escolhiam por E aí aptidão. tinha algumas pessoas que eram assim, e hoje eles também já são formados também há bastante tempo. Mas eu resolvi ficar e apostar na medicina veterinária, né? Porque era um negócio que eu nunca tinha visto, assim, eu não era amante de animal, eu não tinha um contato muito próximo com nenhum médico veterinário. No máximo eu levava o cachorrinho para tomar banho no pet shop, para fazer alguma consulta, mas nunca me interessava pela área. Mas aí eu fui ficando na faculdade, e dentro da faculdade eu fui me apaixonando a cada semestre. Pelos professores, pelo clima, por tudo que a gente podia fazer, assim, com relação não só aos animais, porque a medicina veterinária é uma eu acho que das coisas que mais deixam a gente, assim, extasiado com a profissão. Não, mas obviamente que cuidar de um cachorro, cuidar de um cavalo, cuidar de uma vaca é fenomenal, né? Você fazer um tratamento e ter uma resposta positiva com aquele tratamento, esse resultado é muito bom. Acredito que é o mesmo sentimento que a Eduarda deve sentir quando um paciente se recupera, né? Depois dela prescrever alguma medicação. Então, e aí o que deixa a gente mais encantado com a veterinária é que não é só a saúde animal. A gente também pode trabalhar com a saúde humana, a gente também pode trabalhar com a saúde ambiental. Tanto é que esses são 3 aspectos que a gente, lá no final do curso, na hora do juramento, a gente menciona. Né? A gente menciona que a gente vai manter o equilíbrio entre a saúde animal, humana e ambiental. Que legal, não sabia. E aí, dentro do curso, a gente vai conhecendo isso e vendo que a veterinária não é só o consultório para clínica médica e clínica cirúrgica de cães e gatos. A medicina veterinária vai muito além, né? Então, e isso também era um negócio que eu ficava, gente, eu posso trabalhar em tudo. Eu entrei na faculdade, no primeiro semestre, eu já estabeleci que não queria trabalhar com cão e gato, né? Então, eram as espécies que eu não tinha tanta afinidade, sei o básico, sei o que eu tenho que saber. E aí comecei a gostar mais de grandes animais, né? Fui gostando mais de vaca, de ovelha, de cabra, de cavalo. E aí isso era muito massa na faculdade. Todo semestre era uma coisa fantástica que acontecia, uma descoberta nova. E hoje eu sou só o currículozinho da faculdade, né? Eu me especializei, tenho 2 especializações, tenho um mestrado acadêmico, tenho um doutorado e hoje eu sou professora na universidade que eu estudei. Apenas, gostei. Que é a Universidade Estadual do Ceará. Então, hoje eu estou como professora lá no municípo de Itauá, que é um curso novo. Ai, que legal. E que eu vejo nos alunos lá esse brilho que eu via. Toda vida que a gente fala eu falo dos meus animais que eu gosto mais, que não é o cão e gato, né? Então, eles ficam, professora, vou sair da sua aula querendo montar uma fazenda. Eu quero criar vaca. Eu digo, vamos, porque é muito bom. Então, assim, eu acho que eu fui muito feliz em manter a minha mente aberta. Por que eu falo isso, né? Porque vocês viram que eu falei, direito, medicina, em nenhum momento eu mencionei veterinária. De repente, a veterinária chegou para mim, eu recebi aquele pacotinho e abri. E vi que o mundo era muito maior do que a medicina humana e o direito. Então, eu acho que o pessoal também, os jovens, eles têm que se manterem abertos para as diversas possibilidades que vão aparecer. Não só fechar e ser aquele aluno que você falou, né? O aluno chegou para mim e disse que, será que é normal ser decidido assim? Às vezes, ser tão decidido assim, não é que seja ruim, mas é porque você acaba não percebendo algumas outras possibilidades.
necessidades. rígido, né? Isso, isso. Então, eu acho que eu fui muito, muito feliz, muito sortuda nesse aspecto, assim, de me manter. Eu era muito decidida, mas eu me mantive aberta a novas ideias, né? E isso me fez chegar até onde eu tô hoje. Eu acho que tu era muito decidida em ser boa naquilo que você foi fazer. Por Isso. isso que você fez aí um currículo muito bacana. Exatamente. Né? Admirável, parabéns pelo currículo. E no decorrer disso, eu queria ser um bom profissional. Mesmo que eu ainda não escolhi um ramo, isso daí eu vou me determinar a fazer. E aí foi conhecendo, se permitindo. É uma coisa, o preceito básico, quando a gente está falando de orientação profissional, é conheçam as profissões. A gente tem muita visualização das profissões através de uma ideia de senso comum. Para mim, médico faz isso, veterinário faz isso. Por exemplo, veterinário muitas vezes a gente restringe o trabalho aí do cão e do gato, aquele médico ali do pet shop, do hospital veterinário, e não imagina a infinidade Você de não áreas. imagina que tem um médico veterinário responsável pelo alimento que chega na sua mesa. De jeito nenhum. A carne que você come, ela foi inspecionada por um médico veterinário. Tá vendo? Não, O leite sabia. que você toma também. A manteiga que você passa no seu pão, seu requeijão, aquele salame que você gosta de comer. Então, alguns estabelecimentos para funcionar que comercializam esses produtos de origem animal precisam de um responsável técnico, médico veterinário. Então, por isso que a medicina veterinária ela é muito abrangente. Ela não é só aquele cuidado clínico médico, né? Ela vai muito além disso. E essa opinião de senso comum te limita. Na hora de definir a escolha, te diz assim, não gosto disso porque eu não me identifico com isso. Tá, tu não se identifica com isso, mas tu já entendeu quantas outras possibilidades tu tem diante daquela área de atuação, né? A própria medicina. Olha as infinidades de residências que a gente tem. Hoje, eu tava falando com um amigo que é médico e ele disse assim, quanto mais especialista você for numa área, mais renome você acaba tendo, né? E a gente tava falando porque eu tava atrás de um ortopedista. Aí ele, mas tu sente uma dor aonde? Aí eu disse, no joelho. Mas um ortopedista, de uma maneira geral, não atende, Mas tem não? o ortopedista do aí joelho, ele disse, tem o da mão da mão, direita, o da mão esquerda. Ele falou exatamente isso. Não, mas o ortopedista, ele, tudo bem, ele tem uma visão geral, mas para lidar aquilo que você quer, o atendimento mais completo, mais especializado, mais conhecimento, vai ser o ortopedista de joelho. Então eu vou te indicar ele. Tá bom. Então, né? E aí você vai aprendendo cada coisa através de convivências, através de trocas, né? E aí, hoje em dia, e até vem para uma conversa que eu estava tendo com os alunos, que às vezes eles ficam, não, eu sei, porque eu já pesquisei na internet. Né? Pesquisei na internet, legal, claro, que eu não estou dizendo que a gente não tem que dar valor à internet, porque a gente tem uma infinidade de assuntos. Mas às vezes são nas trocas das nossas relações sociais mínimas, diárias, que a gente aprende coisas que a internet não vai nos oferecer, né? Então, sempre digo, quando você está no processo de escolha profissional, converse com pessoas da área. Mesmo que eu estou decidida, eu quero psicologia, converse com um psicólogo. Quero medicina veterinária, converse com um veterinário. Quero medicina, converse com um médico. Porque é necessário essa vivência, essa bagagem do outro, para a gente poder se identificar e dizer assim, isso eu quero, ou isso eu não quero, isso eu me identifico, isso eu não me identifico, né? Porque a questão da identificação também vai ser outro preceito básico. Você falou até uma parte que você está falando das matérias. Sempre me identifiquei com a biologia, né? Então, quando a gente está na orientação profissional, a gente faz uma anamnesezinha com eles e uma das perguntas é quais as matérias que você se identifica? Porque as matérias que a gente se identifica na área na época da escola acabam também sendo norteadores disso. Por exemplo, detesto matemática, física. Nunca me identifiquei com essas duas matérias. Eu também odeio. Sempre vou para odiei. engenharia. Jamais. Tá ali uma área que eu nunca pensei em. Não dá. Não era compatível comigo. Isso. Então, o autoconhecimento é importante até para eu ter certeza do que eu não quero. Minhas possibilidades de descarte. Esses aqui eu não me defino. Tipo, medicina, acho massa, acho super legal. Faria muito psiquiatria. Mas só de pensar, olhava a grade, né? Aí é assustador, no meu ponto de vista. Até você chegar nesse pontinho que você quer, você tem que passar por tudo que é necessário, né? Pra você ser um bom médico. Então, não é só dizer assim, eu quero ser pediatra, eu quero cuidar de criança. Não, meu amor, você vai aprender cardiovascular, você tem que aprender neurológico, você tem que passar por tudo. Tudo. Né? Então, isso aí tem que ficar muito claro também. E não pensar só em dinheiro, né? Eu quero uma profissão que eu ganhe 20 mil reais por mês.
Então, assim, às vezes quando a gente encontra profissionais que ganham muito bem, assim, são profissionais, como a Eduarda falou, medíocres, que não nasceram para estar ali, que não têm empatia com aquela pessoa que ele está atendendo, né, no caso da medicina. E da veterinária também. Às vezes a gente encontra pessoas que... É mais difícil encontrar, porque na veterinária a maioria das pessoas são apaixonadas por animais. Mas a gente consegue, sim, encontrar esses profissionais. Infelizmente tem em todas as áreas, né? Esses profissionais mais... Eu acredito que todas as áreas, mas a medicina acaba sendo um pouco a mais por conta, eu acho, dessa questão do status, né? Ai, eu ser médico. Quero ser médico. Por quê, Eduarda? Porque eu quero ser rica. Ser rica. Quero ser rica. Essa frase algumas vezes. Não, mas não é assim. Não é ser médico pra ser rica. Ou aquela frase de a minha mãe quer que eu faça medicina, meu pai quer que eu faça medicina, as influências familiares. Eu tive um momento nas minhas dúvidas que eu cheguei pra minha mãe costureira, né? Minha mãe tinha um quartinho lá atrás. E aí, mamãe, deixa eu dizer uma coisa pra senhora. Se eu não fizer medicina, a senhora vai ficar com raiva de mim? Eu cheguei pra ela falar isso. Ela disse, não, minha filha, você pode fazer o que você quiser. Se você não quiser fazer mais, não faça. Escolha outra coisa. Aí aquilo ali me deu um alívio. Eu fui falar com ela com atenção. Aí quando ela falou isso, eu digo, se minha mãe tá assim é porque eu posso tentar qualquer coisa. Se não gostar, eu mudo. A questão dos pais é uma influência muito... Né? Na verdade, não só os pais, mas os responsáveis. Eles têm um peso, às vezes, nessa escolha. Não são em todas as pessoas, mas... Eu lembro que na minha também, minha mãe é psicóloga e meu pai dentista. E aí a minha mãe teve que batalhar mais para ganhar e meu pai um pouco mais de tranquilidade. E aí ele disse assim, você vai ser dentista, porque eu preciso passar os pacientes para alguém. Aí eu, não, você não, porque eu não me identifico nada com essa profissão. Aí ele, então, você é pobre. Eu disse, pobre, mas feliz, né? Então... eu não gosto dessas coisas taxativas. Né? Você vai ser pobre. Você vai formar nisso. Então você vai ser pobre, vai morrer de fome. Como assim, gente? Aí hoje ele se arrepende, né? Aí hoje ele disse assim, né? A psicologia hoje talvez seja uma das áreas que esteja mais em alta, né? As pessoas estão adoecendo, né? Eu disse, pai, esquece que profissão não é sobre dinheiro. Profissão é sobre você gostar e se identificar. O senhor não ama odontologia? E ele ama mesmo, ele é muito feliz na área dele? Eu precisava encontrar esse mesmo caminho, né? E aí hoje ele brinca rindo comigo, mas que naquela época eu sei que ele não falava com toda a intenção de você vai fazer, ele não era determinante, mas era tipo assim, vai pro ali, tô te direcionando, né? E aí eu sei que tem um peso significativo para alguns adolescentes que acabam vendo aquilo ali como, eu tenho que ir, se meu pai tá falando, né? Então, é importante... A questão dos pais estarem ali, mostrar segurança, disponibilidade. Claro que uma sugestão ou outra vai ser preciso. A gente também, enquanto adolescente, precisa de uma afirmação, precisa de alguém que diz, vamos ali, vamos por aqui, uma condução, mas sem ser um fator determinante. Isso, eu concordo muito nesse aspecto. Hoje eu sou mãe, né? E eu não gosto de quando as pessoas falam pro Saulo, né, que é o meu bebê, ele tem quase 2 anos. Eu não gosto quando as pessoas dizem assim, não é que eu não gosto, mas me incomoda. Assim, vai ser o quê? Vai ser médico, vai ser jogador de futebol, vai ser veterinário igual a mãe. Eu digo, gente, não é assim, não é. Por que vai ser jogador de futebol? Porque é menino e gosta de chutar bola? Por que vai ser veterinário? Só porque eu sou? Por que ele vai ser médico? Porque você acha que a medicina vai fazer ele um homem rico? Vai fazer dele um homem rico? Então, eu não... Isso incomoda. Essa taxação que as pessoas insistem em fazer. E isso, se uma criança passa a infância ouvindo isso, é claro que aquilo ali vai ficar na cabeça dela. Não, todo mundo disse que eu tenho que ser médico, então eu tenho que ser médico. E olha de onde eu vem a queria cobrança fazer, aí vem, eu queria fazer arquitetura, porque eu adoro desenhar, eu acho fantástico, e os meus desenhos são muito legais, eu tenho certeza que eu ia gostar muito do curso de arquitetura. E aí a pessoa reprime um sonho porque outras pessoas falaram. Então eu acho que o nosso papel como pai, como mãe, é mostrar para a criança todas as possibilidades um dia ela vai, você vai ser médico hoje, pronto, o médico faz isso, hoje você vai ver aqui o que um advogado faz. Então eu acho que quando a criança vier com a ideia, você pega a ideia, mostra para ela e ela vai crescendo e conhecendo todas as profissões, né, da melhor forma, de uma forma mais leve e sem nenhum tipo de cobrança. E aí no momento que ela escolhe, eu acho que o nosso papel é acolher. A gente tem que acolher
E se der errado, a gente vai acolher do mesmo jeito. E se der certo, a gente acolhe do mesmo jeito. Né? Então, eu acho que é muito por aí. A gente tem que ter muito cuidado com essa taxação. E principalmente os jovens que estão ouvindo, né? Quando uma pessoa fala, você tem que ser isso, gente, você não tem que ser nada. Você tem que ser o que você quiser ser. Tá? Então, hoje em dia, a gente tem essa cultura muito boa, por sinal, de a maioria dos estudantes saem do ensino médio querendo entrar numa graduação. Sim. Mas a gente tem um ensino técnico também, que às vezes pode ser mais acessível para alguns estudantes do que a graduação. Né? Então, a gente sabe das dificuldades no nosso país. Não é todo mundo que consegue entrar em uma universidade pública, né? Porque a gente sabe aqui o contexto, que é o quão difícil é entrar na universidade pública. Né? Então, eu acho que as pessoas não podem se prender às vontades de outras. Né? Elas têm que procurar saber o que elas querem. Então, senta aí um momento da sua vida, esquece o celular e pensa. Pensa em você, em o que você gosta de fazer, como que você se sentiria feliz. Tá? Eu seria feliz se eu morasse aqui num apartamento e chegasse do meu emprego, sei lá, eu fosse delegada, chegava do meu emprego, da minha delegacia. Então, você se imaginar no futuro. Eu acho que isso aí ajuda muito a gente a escolher para onde vai. Eu acho. Pode falar, Eduarda, vamos deixar aqui. Eu acho que eu e a Sabrina, a gente é parceira, a gente não para de falar. A gente é falante, a fala da Eduarda, vai, diz Eduarda. A verdade é que sempre alguém vai ter alguém falando alguma coisa. Inclusive, dentro da própria rotina da medicina, tem áreas que são vistas como muito mais prósperas do que outras. Em alguns anos... Quais são as prósperas? Anestesiologia, dermatologia... Acho que ele é o top 2. Inclusive, são as duas mais concorridas para fazer a especialização. A dermatologia está nessa crescente? São as duas mais concorridas assim, em relação às notas. E uma época eu já pensei muito em pediatria. E aí eu sempre escutava, vai passar fome. Não, gente, eu não ia passar fome. Hoje em dia eu não penso mais sair, né, ali da área da ped, mas... dentro da própria medicina, vai ter sempre alguém, vai ter algum familiar, vai ter alguém ali do teu lado falando alguma coisa pra você, às vezes motivando e às vezes desmotivando, né? Então... E associando sempre a questão financeira, né? Sempre. Não acredito, claro, nós estamos falando aqui, vamos ser fantasiosos. Não é que dinheiro é ruim, pelo contrário. Dinheiro é muito bom. Precisamos. Mas a gente precisa pra viver, mas não é tudo. Não é ele. Não é ele que vai, que vai definir. Até porque não adianta nada. Você tá numa área que você não se identifica, não gosta, por dinheiro. Seria colocar, desculpa te interromper, seria colocar a Eduarda dentro sei lá, de um consultório para fazer atendimento cardíaco, cardiovascular. A Eduarda passar o dia trabalhando com uma coisa que ela não gosta. Ela é médica, vai ganhar bem, mas vai passar o dia emburrada, chata, chegar em casa estressada, porque não gosta do que vai estar fazendo. É isso. Aí depois vai ser um paciente da psicologia e da ansiedade, da depressão, do aí vai, né? É isso. Chega alguma coisa aí depois. Aí depois tá aí, tendo que se tratar. Né? Então, assim, essa questão da escolha é sempre muito delicado, mas vão pro conhecimento, e essa palavra autoconhecimento às vezes gera muito, que saco, vou parar para pensar na vida. Sim, é tão importante pensar na vida, né? As metas e os direcionamentos é que nos conduzem a ser assertivos nas nossas escolhas. Se a gente der um tiro no alvo, né, a gente tende a acertar e ter um resultado efetivo, visual. Mas se eu dar um tiro para qualquer lugar, não tem uma perspectiva. Tanto é que começa a orientação profissional, a gente usa aquela chargezinha da Alice no País das Maravilhas, que ela tá passando pela floresta e para perguntar pra alguém onde era o caminho. Aí ele disse assim, você fica aí pra onde? Ela disse, não sei. Aí ele disse, não, então já que você não sabe, qualquer lugar te leva a esse lugar que você não sabe, né? Então a gente precisa ter um lugar, é igual um GPS, se você não botar ali um lugar que você vai chegar, não vai sair do lugar, não vai sair do canto. Então existe essa prioridade de você se conhecer, se você se permitir, pra gente poder ter assertividade nesse processo de escolha. E aí eu queria direcionar agora só um pouquinho mais para quem tá querendo saber sobre as profissões de vocês, né? A gente falou sobre escolher profissionalmente. Vamos direcionar o que é medicina, né? Tirar essa ideia de centro, como a gente pedia aí, para falar um pouquinho sobre o curso da medicina, quais são as matérias que vocês visualizam, áreas de atuação, e aí depois deixar também a Sabrina falar um pouquinho da veterinária, tá bom?
Pronto, o curso tem duração de 6 anos. Os 2 primeiros anos é aquele basicão da área da saúde. A gente vê ali fisiologia, anatomia, histologia. É basicamente isso. Aí nos 2 próximos anos, né? Que é os 2 antes da gente iniciar os estágios, que é o internato. A gente chama de ciclo clínico, que é excelente. É aí que a gente começa a viver mais a medicina. A gente começa a ver a gastro, começa a ver a cardio, né, a pediatria. A gente realmente vive mais a realidade de cada um, mas não tanto na prática, mas na parte teórica. Tem ali algumas vezes na semana que a gente vai para os estágios presenciais, né, e práticos nos hospitais, mas ainda é uma coisa mais distante. E aí, nos últimos 2 anos, que são, eu costumo dizer que são os 2 melhores. É onde a gente, a cada mês, a gente roda. Em 2 anos, a gente tem 1 mês de férias. Isso, 24 meses a gente trabalha, né, ali estuda 23. Então, a gente a cada mês muda de hospital. E aí fica em uma área totalmente diferente. Esse é quando vocês são chamados de internos. De internato, exatamente. Ah, tá. São os Porque eu internos. sempre confundo assim, não, ele é interno, não, ele é residente. Não. Essas vezes eu fico em dúvida o que é. Internato é quando vocês ainda estão Ainda terminando a estão. graduação de Exatamente. medicina. E o residente é a da Exatamente. residência mesmo. Exatamente. Tá. O internato são os 2 últimos anos da graduação. E é obrigatório pra todo mundo. Obrigatório para todo mundo. A gente tem que cumprir uma carga horária bem intensa, inclusive, mas é ali que a gente aprende a ser médico. Mesmo se você não gostar, tem que fazer. Tem que fazer. Certo. E é fundamental. Muitas vezes, em muitos meses, vai ser a última vez que você vai ver aquela especialidade. Tem muitas pessoas que terminam a faculdade e já passam direto para a residência. Então, sei lá, vou fazer obstetrícia. Eu não vou mais atuar como clínico. A maioria das vezes você não atua. Então, você precisa ter essa visão desses 2 últimos anos para se formar. Inclusive, é quando a maioria das pessoas escolhe o que quer fazer. Eu sempre falo que uma coisa é você gostar de estudar a matéria, né? Por exemplo, eu amava pediatria, eu gostava de obstetrícia, mas quando eu vivi a rotina, eu não gostei. Me afastei totalmente no internato. Eu entrei querendo uma coisa e saí, eu fui resolver o que eu queria no meu... Acho que faltava 3 meses para eu me formar. Eu nem gostei tanto quando eu estudei psiquiatria no ciclo clínico, né? Que a gente teve a experiência, mas quando eu vivi a rotina, no hospital mental mesmo, eu me apaixonei. Bati o pé e é isso, e enfim, uma surpresa. E Então, tu entrou querendo o quê? Eu entrei querendo... não Não tinha- sabia. Eu sabia que eu Foi queria... maravilhoso, porque ela não entrou Não, paquerando nenhuma nada, área, não é? nada. Isso possibilitou conhecer tudo, o que é Isso. importante. Exatamente. Aproveitou tudo, Tudo. isso é o certo, isso é Com bom. certeza. Exatamente. E aí, eu gostava muito... O internato pra você viver. Então, quanto mais interessado você for, quanto mais você for atrás, mais coisas você vai fazer, né? Tem, sei lá, a gente é liberado 5 horas da tarde, mas tem vezes que a gente fica até 7 porque quer. A pessoa já assinou sua frequência, você pode ir embora pra sua casa, mas se você ficar lá, vai ter coisa pra você aprender, vai ter coisa pra você fazer. E aí a importância mesmo, porque assim, é o que vai definir o médico que você vai ser. Eu também digo que o interno bom, ele é um médico bom. Colegas meus que não eram internos tão bons ali do meu lado, também não são colegas bons de plantão. Então, ele vai moldar aí tua Tu ser atuação. um colega não tão bom de plantão, me assustei agora aqui. Aquele que eu acho que não tá tão preocupado com o povo. Eita, mesmo, aquele né? que a gente vai entrar, ele vai mandar só uma de De pirona. pirona. Não Mas vai eu- olhar nem pra nossa cara. É mais ou menos isso aí. Eu já fico indignada. É mais ou menos isso daí. Porque eu entendo, né? Então, é caro, pelo amor de Deus, uma de pirona não tá errado. Melhor nem vida. Não, eu tenho filho pequeno. E aí, virose constantemente, né? E aí, A gente se torna pediatra, né? o marido pega e fica assim, vamos levar esse menino na emergência? Eu disse, Não. pra quê? Pra ele pegar mais Pra 3 coisas. Pra pegar muito mais coisa. Aí quando chega lá, algumas vezes, é pra passar a mesma medicação que a gente já sabe, Aham. né? Então deixa pra quando for um caso que você percebe que Exatamente. foge de um padrão, Isso. foge de uma É. coisa que realmente vai precisar de uma assistência que a gente já não tem uma certa visualização. E realmente as pediatras eu tenho pena, porque elas lidarem com as mães, qualquer coisa eu mando uma mensagem pra ela. Aí é difícil, não Deve acho ser quem tem difícil vida ser não. pediatra, eu também acho. Porque nós mães somos bem, né, preocupadas. Mas é isso. Eu evito perturbar a minha. Eu evito, mas Eu eu tenho evito. 2 mulheres, 2 bebês, um de 3 e um de 4. Então acaba que é inevitável. Eu sempre Não, tô mandando uma é. mensagem. E aí Aí ela tira tá. uma dúvida, ó, tô dando isso aqui, dá certo? E a importância Porque assim, de um médico em atencioso. vaca dá certo. Disso Será eu que sei, ele né? vai dar, gente? Pra bicho eu tenho certeza, mas pra pessoa eu não tô Se sabendo. fosse um bezerro, eu ia fazer desse jeito. Não, né? É mais ou menos isso. E aí quando a questão do médico que te dá uma atenção, que te dá uma assistência, né? Tanto é que pra encontrar uma pediatra que eu me identifiquei,
Foi Difícil. isso, foi a diferença. É difícil. Foi quando eu olhei pra ela assim, ela se importou comigo, Eu brincou passei por e muitos. fez. Ela falando agora, eu digo, eu passei por muito médico. Foi péssimo no internato, então, viu? Porque. Mais ou menos isso. Então, o conselho é, sejam bons internos Seja bom interno. e mais ainda profissionais. Ou seja, Exatamente. o meu pai brigava muito quando eu ia pra faculdade, aí eu ia de chinela havaiana. Ixi, ele ficava indignado. Tu já sabe que tu tá indo pra tua profissão? Aí eu, oi? Ele, tu vai trabalhar de chinela? Eu disse, não. Aí depois começa daí, viu? Isso no primeiro semestre da faculdade. Então, ele me fazia desde o primeiro semestre da faculdade. Manter a eu saí de postura. casa, porque Mas ele é disse que- verdade. E a é nossa verdade. postura- É o verdade. reflexo, É né? verdade. A gente, a nossa forma de viver na graduação é o reflexo da nossa profissão. E é muito importante a gente aproveitar a graduação. Às vezes, quando a gente sai muito imaturo, né, que sai direto da escola para a graduação, não tem uma visualização da graduação com um nível de eu vou aqui sugar esse professor. Né? Tanto é que tinha uns professores minha na época da faculdade que falavam assim, como é diferente a turma da manhã, que é a turma de pessoas que estão recém saídas da escola, como as turmas da noite, que são aquelas pessoas que passaram o dia trabalhando e que estão lá com desejo, com vontade, né? Que estão com a diferença. Então, aproveitem muito a graduação, porque ele já tá te capacitando, te formando o profissional que tu vai ser, né? E aí, depois que termina, só para dar uma sequência, termina um internato, aí você pode ser clínico geral Isso. ou vai pra residência. Pois é, até engraçado, muita gente usa esse termo clínico geral, mas na verdade quem é clínico geral fez 2 anos de clínica médica. Pois é, eu Ah, já ia dizer, tem que desculpa, ter, então. tem que ter especialização Tem. em clínica A médica gente para você termina ser como chamado médico médico. generalista. Generalista, nós somos médicos generalistas. Desculpa, médicos clínicos gerais. Desculpa, porque Mas vocês eles estudaram mas além é 2 muito anos, comum, né? é muito comum, né? Mas não é certo. E aí, por exemplo, pra você ser cardiologista, você tem que fazer 2 anos de clínica médica, que aí você é clínico geral. Você termina, faz outra prova de especialidade, e aí você faz mais 2 anos em cardiologia. Se você quiser, por exemplo, fazer cateterismo, né, para paciente que infartou, aí você tem que fazer mais 2 anos de hemodinâmica. Então, assim, a medicina, o céu é o limite. Então vamos dizer que pra pessoa que queira ser médico, o princípio básico também, além de gostar de gente, é estudar. É É gostar de querer estudar. estudar. Né? Buscar estudar, porque você. Exatamente. Não que nas outras você não tenha, mas é porque eu percebo que a trajetória de vocês é um É pouco bem maior pra longa, vocês é. se tornarem esses especialistas. É bem longa. Né? E- Não que nas outras não Sim. tenham, tá deixando muito claro isso, porque também na psicologia, né? A gente termina a psicologia e vai fazer uma especialização na área, vai para o mestrado, vai para um doutorado. Mas para eu me tornar especialista em TCC, que é a minha área, eu faço especialização em TCC, eu não preciso fazer uma especialização em clínica geral, e depois em cardiologia, e depois em cateterismo, né? É desse Então, jeito. É bem longo o caminho. Bem longo mesmo. Mas vale a pena para quem Vale tá demais. super Vale interessado, demais. né? E mesmo quando terminar o cateterismo, a hemodinâmica, aí vai surgir uma técnica ali que vai ser melhor pro teu paciente. Tu vai atrás e o paciente vai procurar e realmente nunca vai parar. Graças a Deus, né? Sim. Nunca vai parar. E agora eu vou pra Sabrina, pra ela também entrar um pouquinho na trajetória da medicina veterinária, né? Fala um pouquinho aí do quais são os passos, o que é que vocês veem na faculdade, pós-faculdade. Certo, vamos lá. A faculdade de veterinária, ela vai girar em torno, a média de duração é de 4 anos e meio a 5 anos, então o período também é um pouquinho semelhante ao da medicina. E aí dentro da faculdade a gente vai passear por todas as áreas que eu comentei aqui. A gente vai passear pela clínica médica e clínica cirúrgica do que a gente chama de pequenos e grandes animais. Quem são os pequenos animais? Cão e gato. Quem são os grandes animais? Vaca, ovelha, cabra, cavalo. E aí a gente vai ter essa parte médica. Curiosidade, vocês veem todos os animais mesmo? Sim, os domésticos, né? Domésticos, E alguns tá. silvestres. Algumas faculdades têm alguns professores de silvestre. Então, ensinar a cuidar de um peixe-boi, de um isso que eu achei jacaré, sensacional. de um primata. Uhum. Então, tem cadeiras específicas para esses animais, né? Só que isso, assim como na medicina, isso aí geralmente é da metade do curso pro final, né? Que é aquela parte que a gente diz, começaram as clínicas, então agora começou a veterinária valendo. Até você chegar nessa metade, nessa segunda metade, você tem passado por aquelas disciplinas que a gente chama de básicas, né? Então, é fisiologia, histologia. E isso aí, dentro dessas básicas, a gente vai estudando um pouquinho de cada espécie. Então, a gente estuda um pouquinho da fisiologia dos ruminantes, que são das vacas, estuda um pouquinho de fisiologia dos equinos, que é diferente, né, dos monogástricos, de suínos, de aves.
Então, é muita coisa. Então, assim, a fisiologia na veterinária, a cadeira de fisiologia, o que é que você vai ver? Se prepare, porque você vai ver todos os animais, o máximo possível que puder ser abordado ali. Né? Então, a gente vê essa base no começo, de anatomia, fisiologia, algumas coisas algumas disciplinas específicas sobre imunologia. Que me deixa assim um pouco... Como é que vocês dão conta? Porque deve ser especificidades Eu mil, achava né? a Pra cada medicina difícil, mas pra espécie. você aprender uma pessoa, imagina. É exaustivo. Porque o ser humano, tipo, tem uma unidade, é um único. É ali, mais né? complexo. Eu E aí confesso você- que é bem mais Pra complexo do que a especificidades medicina diferentes. humana. E aí a gente tem esse primeiro momento desse conhecimento básico, né, que vai ser importante para a nossa clínica, né? Eu sempre gosto de falar, principalmente para meus alunos, que o bom clínico é aquele que sabe olhar para o paciente, conhece a anatomia, conhece a fisiologia, sabe da fisiopatologia daquela doença, conhece a terapêutica, quais são os medicamentos que a gente tem para utilizar naquele animal e a melhor forma de utilizar naquele animal, porque nem sempre vai ser da mesma forma de um paciente para o outro, né? A medicação que eu uso para o cavalo e para a vaca pode ser a mesma? Pode, mas a administração pode ser diferente, porque a espécie é diferente. Então, a abordagem terapêutica é diferente. Então, a medicina veterinária, ela se torna um curso realmente mais pesado com relação a conteúdo, porque a gente aborda o máximo de espécies possíveis. E aí, dentro disso, também, às vezes, aí nessa metade, quando começam as clínicas, começa aquela segunda parte da veterinária que está muito relacionada aos humanos. Então, a gente não vê nada, assim, de cuidado médico humano. Mas a gente começa a ver patologias de animais que podem passar para humanos e que são as zoonoses. E aí daí a nossa importância também em alguns setores, em alguns hospitais específicos, né, que pode ser requisitada a presença de um médico veterinário. Tem até um programa do governo que estabelece que tem que ter um médico veterinário na equipe de saúde de única, né, saúde única que tem hoje, que é o NASF. NASF, sim. Então, na equipe do NASF tem que ter um médico veterinário, porque tem algumas patologias que quem sabe mais somos nós do que o médico. O médico, ele Eduardo vai me dar uma noção. Eu sei de toxoplasmose, né? Que é assim, mas quem sabe o ciclo perfeito, quem estuda aquilo ali em cada detalhe somos nós. O pessoal da medicina sabe da metade para frente, a gente sabe tudo. Então, daí a importância da gente para complementar a atuação do médico. A gente não vai atuar como médico humano, mas a gente vai auxiliar ele. Nessa doença, os animais, o problema em torno dos animais são esses. E aí, a partir disso aqui, você que é médico, você decide aí como é que você vai fazer com a sua população, porque com a minha eu vou resolver desse jeito. Então, isso é uma equipe multidisciplinar que alguns locais já tem, né? Um médico veterinário atuando junto à equipe médica, um médico farmacêutico, dentista, né? Então, nessa segunda metade do curso, a gente ainda tem isso aí no caminho, né? Que é a parte de saúde pública, onde a gente começa a abranger os conteúdos de saúde única. Tem a parte das clínicas médica e cirúrgica, né? A gente vai aprender a fazer cirurgia em todos os animais. Aí vai fazer a clínica médica de todos os animais. Gente, Impossível. É impossível. Como é que dá conta? E aí a gente finaliza também o nosso último ano, é o ano de estágio supervisionado, né? Em algumas faculdades está havendo uma mudança de matriz, então tem algumas faculdades que o último ano é só estágio, e tem outras que é só o semestre. Essa é a minha dúvida também. Não, a gente não pode escolher, a gente pode escolher assim. Antigamente, na minha época, a gente escolhia com qual espécie a gente ia fazer estágio. Né? Então, eu escolhi fazer estágio com grandes animais. Então, eu fui para um hospital vivenciar a rotina da clínica médica e cirúrgica de grandes animais, de ruminantes e de equinos. Mas tem o pessoal que vai para hospitais de pequenos, tem o pessoal que vai acompanhar as equipes de vigilância em saúde,
Tem o pessoal que vai trabalhar na inspeção de abatedouros, de matadouros, né? Que vão ser estagiários Eu tô entendendo nessa que a área de época. vocês são muito mais além do que a gente Então, consegue enxergar. antigamente Tá? a gente podia escolher para onde a gente ia. Então, a partir de agora, tá havendo uma mudança na matriz curricular, onde a gente vai forçar o aluno a fazer exatamente isso aí que a Eduarda está falando. Passar curtos períodos em Tudo, todas né? as áreas. Porque o que acontecia muito na veterinária? Todo mundo entrava querendo cuidar de cão e gato, Sim. então era só cão e gato, cão e gato, cão e gato, e as outras áreas dentro do curso ficavam esquecidas. Era uma pessoa que ia para inspeção, outra pessoa que gostava de cavalo, mas não porque a área não tem mercado, mas porque era o comodismo. A pessoa fazia o estágio se queria naquela área. Então, quando a gente começa a forçar, a pessoa vive aquilo ali e de repente se apaixona. Passa a se identificar. Né? Isso, passa a se identificar. Então, tá havendo essa mudança. Eu acredito que ela vai fortalecer mais o curso. Que legal. Vai ficar um curso em que as pessoas vão sair mais conscientes de todas as áreas que a gente pode atuar. E aí a gente não vai perder mais tanto espaço para outras profissões que acabam entrando nesses buracos, nessas lacunas que a gente vai deixando. E áreas de atuação, então, são... Áreas de atuação, infinitas. a gente pode trabalhar desde hospitais de grandes animais, hospitais de pequenos animais, né, que a gente tem bastante em Fortaleza. Podemos trabalhar em fazendas, na bovinocultura, caprinocultura, piscicultura, carcinicultura, avicultura, suinocultura. Então, são criações de animais, de algumas espécies, que necessitam de um médico veterinário lá dentro para manter a sanidade do rebanho e adotar as medidas preventivas contra algumas doenças e, principalmente, prezar pela qualidade daquele produto que está saindo para o consumidor final, que somos nós. Né? E aí tem lá o veterinário que trabalha na área da inspeção, que está no abatedouro, que vai inspecionar aquela carne para saber se ela está apta ao consumo humano. Tem o que vai trabalhar lá num posto de saúde, em alguma prefeitura, junto com a equipe de saúde, com aquelas equipes de endemias, né, que faz aquele estudo epidemiológico e investiga quais são as zoonoses que estão circulando ali naquela região. Deixa eu ver. Tem o médico veterinário perito, né, que é uma especialidade que hoje em dia ela está sendo mais trabalhada, mais procurada pelos médicos veterinários, que são aqueles animais, eu não sei se vocês já viram algum animal que já é muito valioso, que foi a óbito e que, como ele tem seguro, aí você tem que descobrir o porquê que ele foi a óbito, aí tem que ir um médico veterinário perito. Eu também não sabia disso. Tem. O E animais quê? caríssimos, te digo logo. Nossa! Animais caríssimos. Então, que necessitam de um profissional perito, com formação em perito, para fazer a necrópsia, analisar ali os motivos do óbito e fazer laudo. Então, essa área da veterinária tem crescido bastante. E análises laboratoriais, né? Que a gente pode trabalhar em laboratórios não só de análises clínicas veterinárias, mas também análise de água, de solo, de alimento. Então, a nossa profissão, o bom do veterinário é que você pode ir para qualquer canto. O bom é diferente da medicina da Eduarda, né? Que a Eduarda assim, tem que gostar de gente. Pois é, a gente, se não gostar de gente, a gente vai para um laboratório e fica só trabalhando, recebendo amostra, fazendo leitura de amostra e vive muito bem, obrigada. Né? Aí, se você gosta de gente, aí você já vai para o contato da clínica médica e cirúrgica, que a gente acaba tendo que ter esse contato com o tutor, o proprietário. Não é só o animal, né? Então não precisa ter essa necessidade de identificação com bichos como não. se acredita que tenha. Não. Ah, que interessante. Assim, você tem que gostar porque você vai ver dentro da faculdade. Você vai escutar falar né? muito disso, Isso. né? E o que eu vejo também, um detalhe importante, antes da gente às vezes eu vejo que tem gente que entra na veterinária e diz assim, eu entrei na veterinária porque eu amo animais. Eu sou louca por animais. Gato eu não cachorro. posso ver um gato na rua. Então eu digo, eu vou ser bem sincera com você. Se você ama muito assim, eu acho que você não vai dar muito certo na medicina veterinária. Porque às vezes esse amor
vai lhe impedir, você, durante o processo de formação de medicina veterinária, não é tudo lindo, né? Não é tudo lindo. A gente não vê o cachorrinho bonitinho lá todo cheirosinho, não. A gente vê ele na pior situação. E Que a vai gente causar tem sofrimento em você, isso. né? Isso a gente tem que ter muito cuidado com o nosso comportamento, com os nossos sentimentos. Assim, não é que o veterinário ele tem que ter um sangue frio. Não, a gente tem que ter... Uma das coisas que a gente mais tem que ter é empatia com o nosso paciente. Né? Se compadecer da dor dele, entender, mas a gente tem que entender que a gente tem que agir para controlar aquilo ali. Então, às vezes, quando a gente... que é muito relevante, isso é muito Quando importante. a gente tem esse amor incondicional, às vezes as pessoas não aguentam ver a gente aplicar uma injeção. Então, acho que tem que ter muito cuidado essas pessoas que dizem que amam loucamente animal e querem trabalhar com animal, porque eu acho que não é bem por aí. Porque vê o animal na situação de vulnerabilidade, né? Isso. Não com aquele companheiro que tá ali brincando e está com você. A gente tem que gostar. Para ser médico veterinário, você tem que gostar de animais. É igual a medicina, né? Eu acho que nos primeiros... Você tem quando que você gostar. tem que ter esse feeling aí entre a empatia e um certo distanciamento para que você não sofra a cada paciente. Eu não imaginaria eu sendo médico, né? E aí recebendo que um paciente que você tava cuidando veio a óbito. Pois é, Quão eu não difícil sei deve como ser. hoje eu ainda sinto bastante, eu não gosto de perder pacientes, isso mexe muito com a gente, é um negócio horrível. E eu fico me imaginando, assim, meu Deus, se eu fizesse medicina, se eu perdesse eu ia passar uma semana de luto por aquela pessoa. Vocês acreditam que eu só perdi 2 pacientes até agora? Mas e lidar com esse sentimento? Como É que difícil. funciona, É difícil, né? É difícil. Você tá com um paciente na sexta, no caso, lembro muito de uma, foi num dos meus primeiros meses do internato. Eu tava lá com ela na sexta, quando eu cheguei segunda, tava me encaminhando pro leito dela. Não, ela faleceu sábado. Eu, meu Deus, como assim? E tem pacientes que são mais rápidos de convívio, mas aqueles que tu imagina que tu tá acompanhando a moto O mês inteiro. Nesse caso, eu tava Né? vendo todo dia, às vezes sábado e domingo. Então, assim, você ruim, se apega, né? você se envolve com a família, tem como. você se apega com o paciente, e às vezes realmente é do nada. E eu acho que eu ainda tô aprendendo um pouquinho, preciso confessar, a Você não tem que aprender me envolver a trabalhar com muito. seu psicológico, a gente tem que manter... É difícil pra mim. A gente não esquece, eu só te digo isso. Os pacientes que você vai perder, porque você ainda vai perder alguns pacientes, a gente não esquece de nenhum. É verdade. Assim, se você gosta realmente do que você faz, você não esquece de nenhum. Eu sempre lembro de todos, eu lembro de tudo que eu fiz. Tudo. Lembro como ele foi a óbito. Então, isso aí a gente nunca esquece. Mas a gente... Isso, Não a passa gente a ser um pouco de aprende, dor. a gente aprende a guardar numa caixinha ali escondida. Não é que não dói, mas a gente sabe que tem outros. Né? O que eu digo, como eu sou da produção animal, eu digo muito pros meninos, gente, às vezes a gente chega para atender um rebanho, aí o cara tem lá, o proprietário tem, sei lá, 5.000 animais. E desses 5.000, ele tá com um problema em um lote específico, um lote de 100, onde tem 3 muito ruins. Você vai atender os 3, tentar fazer o máximo possível para salvar a vida dos 3, mas você tem que lembrar que tem outros vários, dependendo desse seu resultado aqui. Você tem que salvar os outros. Então, na produção animal, eu sempre boto os meninos muito, muito pé no chão. Não é que a gente tem que ser frio. A gente tem que ser racional. A gente vai fazer o melhor pelos pacientes que estão precisando naquele momento, mas a gente não pode esquecer que o resto do rebanho Precisa de você também, né? tá ali na mira do tiro. Então, a gente tem que evitar que esse tiro chegue neles. Né? Então, eu acho que é mais a gente começar a se trabalhar para conhecer nossos limites e aceitar os nossos limites. Né? Tu é professora universitária e trabalha também com rebanhos. Isso, eu sou professora universitária. Ah, maravilha. E a Eduarda trabalha com a UPA em hospitais, né? Isso. Mas com esse estudo e esse foco nas Exatamente. residências. Gente, eu ficava aqui 2 horas fácil. Ou mais, conversando com E vocês. eu também ficaria. E ela falou da residência, eu esqueci de mencionar rapidinho, só pra fechar. Na veterinária, a gente também tem os programas de residência, porque quando a gente vai pra área de clínica médica de cães e gatos, a gente tem residência em nutrologia, a gente tem residência em dermatologia, em cardiovascular, em nefrologia. Oftalmo, né? Tem oftalmologia. Então, assim, a veterinária, ela é muito, principalmente a de cães e gatos, ela é muito semelhante à medicina humana. Eu vi que agora tem uma área que trabalha emocional dos animais. Sim, o comportamento animal. Eu achei sensacional.
Tem. Eu não sabia, eu disse, nossa, que quantas áreas que a gente não tem ideia que possam surgir, né? Eu falaria aqui 2 horas sobre veterinária. se vocês Acho deixarem. que a gente pode marcar já a próxima. Brincadeira, porque vamos ter próximos, de fato. A gente vai trazer profissionais de várias áreas. Mas foi um prazer receber vocês. Muito obrigada, né, por terem aceitado o nosso convite e terem contribuído aí com os nossos adolescentes, nossos jovens adultos. Até pessoas que estão num processo de reorientação profissional, que também acontece, né? Que possa ser de grande valia todo o conteúdo que a gente trouxe. E agradecer muito, tá bom? Ai, obrigada a você, Obrigada. obrigada pelo convite, pela confiança, né? Porque tem que trazer também profissionais assim. Com que- certeza, que vocês foram pensaram com muito amor e carinho, profissionais que a gente confia, que sabe que vão trazer que qualidade. bom, obrigado pelo convite. Obrigada. E aí, continuem com a gente nessa série, que a gente vai trazer profissionais da engenharia civil, arquitetura, direito, psicologia, e sempre nessa ideia de contribuir com esse processo de conhecimento e de escolha profissional para cada um de vocês. Até a próxima.